Muito bem, nós estamos aqui para concluir a 10ª verdade e falar da 11ª verdade fundamental. A 10ª verdade fala da igreja e sua tríplice missão, que é pregar o evangelho, adorar a Deus e a edificação do crente. A igreja tem uma vocação que se dirige para o alto. Disse Paulo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Hebreus 3,1. Lembra que somos santos irmãos, participantes da vocação celestial. Efésios 1, 3 e 4 declara: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em caridade. A Bíblia não está se referindo à predestinação, mas dizendo que a igreja foi escolhida como um corpo predestinado a ser santo. Todos os que preferem crer tornam-se parte da igreja e compartilham o seu destino. Na igreja, a posição do crente e suas bênçãos são espirituais, celestiais e eternas. E com isso, nós concluímos essa 10ª verdade, a igreja e sua tríplice missão: pregar o evangelho, adorar a Deus em espírito e em verdade, e a edificação do corpo de Cristo. Agora nós vamos para a 11ª verdade fundamental, que é o ministério da igreja. A igreja possui um ministério. Nós já vimos 10 verdades. A primeira, a Bíblia é a palavra inspirada de Deus. A segunda verdade, há um único Deus verdadeiro. A terceira, a deidade de Jesus. A quarta, a queda do homem. A quinta, a salvação do homem. A sexta, as 2 ordenanças da igreja, que é o batismo nas águas por imersão e a Santa Ceia, formado dos 2 elementos, pão e o vinho. A sétima, o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo. A oitava, a evidência inicial desse batismo, falar em línguas. A nona, a santificação do crente. A 10ª, a igreja e sua tríplice missão. E agora, o ministério da igreja. Um ministério devidamente designado e biblicamente ordenado foi provido por nosso Senhor Jesus Cristo, com o propósito tríplice de liderar a igreja na evangelização do mundo, na adoração a Deus e na edificação de um corpo de santos que está sendo aperfeiçoado segundo a imagem do Filho de Deus. Então, para a organização da igreja, Deus provê o ministério, que é a 10ª verdade, a 11ª verdade fundamental. A igreja é mais do que uma organização, ela é um organismo vivo, onde o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Ele a nutre, proporciona-lhe vida espiritual, um organismo vivo, porém deve ter sua estrutura. Nada é mais organizado no reino natural do que as células vivas. No Antigo Testamento, as tribos eram organizadas tanto para estar em marcha como para estar acampadas. Números capítulo 2 e 4. Semelhantemente, a igreja também é um arranjo ordeiro, estruturado de partes, cujo padrão é a igreja apostólica. A estrutura adotada no Novo Testamento era bastante simples. Tudo era feito de acordo com as necessidades emergentes. Por exemplo, eles só adotaram o diaconado enquanto esse se tornou realmente necessário. Um princípio geral no desenvolvimento da igreja
era que cada assembleia local, constituída um grupo autogovernante, sem conexões hierárquicas, além de si mesmo. A exceção era a autoridade especial conferida aos apóstolos, que a exercitam sobre várias igrejas. Dava-se isso virtude do relacionamento especial que eles tinham com Cristo. Após a morte dos apóstolos, tal autoridade deixou de ser exercida. Em suas viagens missionárias, por exemplo, Paulo conduzia as eleições para os anciões das diversas igrejas. Era ele respeitado em todas elas como alguém dotado de uma autoridade especial. Em Atos, capítulo 14, verso 23, a palavra eleição, em grego, que é scheitorostenesantes, significa literalmente conduzindo uma eleição pelo soerguimento de mãos. Havia dois tipos básicos de ministério na Igreja Apostólica. Um deles era itinerante e carismático, e o outro era local e eleito. O primeiro envolvia ministérios e não apenas funções no sentido moderno do termo. Era igualmente itinerante os que exerciam e viajavam por toda parte, confirmando as igrejas locais. Era ainda um ministério carismático, consistia em administrar as manifestações sobrenatural do Espírito, visando a edificação dos santos. Efésios 4, 8, 11 a 14. O outro tipo de ministério era local. Os que exerciam permaneciam numa localidade específica. Eram esses eleitos pela congregação local, de acordo com as qualificações prescritas pelos apóstolos. Tanto os líderes itinerantes quanto os carismáticos eram separados e recebiam o ministério por orientação divina. Paulo qualificou tais ministérios como dons de Cristo, que também é citado no Salmo 68, verso 18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Semelhante imagem foi tirada ao antigo costume de conquistadores que, após tornarem uma cidade, levavam seus habitantes cativos, transformando-os em escravos e dando-os presente aos amigos. Assunto ao céu, Jesus toma os cativos para si mesmo e entrega os dons como dons à igreja. Notemos como Paulo chamou a si próprio de servo de Jesus Cristo, literalmente, no grego, doulos, que significa escravo. Romanos 1, Filipenses 1, Efésios 4, 9 a 10, é um parênteses que identifica Jesus como aquele que ascendeu ao alto. Em seguida, Paulo mostra que os dons entregues aos homens são os ministérios, no caso, Efésios 4, 11, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O colégio apostólico original era formado por 12 homens que exerceram o ministério quando do estabelecimento da igreja. Mas suas atividades não foram encerradas com a sua morte. Quando Jesus assentou-se no seu glorioso trono durante o reino milenal, eles também se assentarão sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Tal prerrogativa mostra que os 12 apóstolos eram um grupo limitado. Entretanto, o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos, do grego de apostoli, que significa enviados ou embaixadores, enviados com uma missão, que também são dados dons às igrejas. Entre esses outros apóstolos, que não faziam parte dos 12, nós vamos encontrar Paulo, Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnias, Romanos 16, 7.
Entretanto, Paulo falou daqueles que eram apóstolos antes dele, Gálatas 1,17. Também falou de como Jesus havia aparecido a todos os apóstolos e, em último lugar, a ele como um nascido fora do tempo. Tem-se a impressão de que o restante dos apóstolos, além dos 12, que são mencionados no Novo Testamento, também pertencia a um grupo limitado, do qual Paulo foi um dos últimos. O ministério apostólico tinha 3 características, basicamente. Primeiro, os apóstolos foram comissionados pelo Senhor Jesus, já ressurreto, fazendo-se as primeiras testemunhas do fato histórico da ressurreição. Notemos como Paulo defendeu seu apostolado. Em segundo lugar, os apóstolos tinham como única missão estabelecer a igreja e produzir as escrituras do Novo Testamento. Semelhante tarefa não poderia estar inacabada após sua morte, pois teria de ser executada por aqueles que haviam estado com Jesus ou que houvesse travado contato direto com os membros do colégio apostólico original. A terceira característica é um ministério, não um ofício, que era um ministério de sinais e maravilhas, que aplicava a todas as eras. Esse ministério estava envolvido no plantio de igrejas. Tal função é similar nos nossos dias à tarefa de um missionário pioneiro que vai a lugares onde a igreja ainda não existe e a estabelece. As jornadas de Paulo fornecem-nos um padrão vívido e prático para o empreendimento missionário. Os profetas pertenciam à igreja apostólica e tinham um ministério específico de declarações inspiradas, enquanto os apóstolos e evangelistas levavam o evangelho ao mundo não regenerado. Os profetas tinham como missão consolar, edificar e exortar a várias igrejas. Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Atos 15:32. Sua mensagem, porém, não deveria ser tomada como infalível, mas julgada, Paulo diz, julguei as profecias, e avaliada por outros profetas da igreja local. O ministério dos evangelistas, num certo sentido, sobressai aos ministérios dos apóstolos e pastores no Novo Testamento. A sua função era levar em primeira mão o evangelho aos pecadores. Estando já o terreno trabalhado pelos evangelistas, vinham os apóstolos com a tarefa de estabelecer igrejas. O evangelizar, todavia, não era obrigação apenas do evangelista. Eis a exortação de Paulo faz a Timóteo: faze a obra de um evangelista, 2 Timóteo 4:5. Esse qualitativo era aplicável também aos leigos. Veja o caso do Felipe, que era evangelista, desceu a Samaria e evangelizou. Felipe também aparece em Atos 21:8. Sua pregação de boas novas era acompanhada por milagres, curas, expulsão de demônios. Seus ouvintes eram salvos, batizados em águas e demonstravam estar cheios de alegria. Atos 8:6-8. Pastores é uma tradução do grego de poimenas. Jesus chamou a si mesmo de o bom pastor, pois reúne o rebanho, cuida das ovelhas, conhece, busca quando se perde e por elas deu a sua vida. Os pastores e subpastores, por terem responsabilidade de cuidar do rebanho de Deus e de protegê-lo, são instados a imitar o sumo pastor. 1 Pedro 5:2. Os mestres recebiam capacitação sobrenatural para explicar e interpretar a verdade da revelação divina. Alguns eram itinerantes, iam de igreja a igreja. Entretanto, Efésios 4:11 parece vincular pastores e mestres também
num único ministério. Afinal, cabe ao pastor alimentar o rebanho com a palavra de Deus. O próprio vocábulo pastor, no Antigo Testamento, em hebraico, roé, é um particípio ativo que significa literalmente alguém que alimenta. 1 Timóteo 3, 1 a 13, fornece detalhada instrução quanto à seleção de oficiais locais eleitos pela congregação. O primeiro desses ofícios era o ancião, no grego, presbuteros, termo esse que indica não somente idade, mas principalmente maturidade. Esse vocábulo era usado pelos judeus para designar o chefe da sinagoga. No mundo de fala grega, nos dias do Novo Testamento, o termo bispo era usado como equivalente ao do ancião. Vejamos outros títulos que servem para designar o ancião. Ancião, bispo, no grego de episcopos, que significa superintendente ou supervisor. Atos 20, 28, indica que dele se esperava ainda que exercesse o ministério pastoral. Os deveres do ofício eram similares aos dos pastores, conforme o vemos hoje. O ancião, ou bispo, em certo sentido, era eleito pela congregação para ser o presidente, tendo a responsabilidade de supervisionar a manutenção da pregação e do ensino. Acerca desses obreiros, fez Paulo a seguinte recomendação a seu respeito: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O plural anciões talvez indique que os anciões da cidade se reuniram para orientar os negócios da igreja ali reunidas. Diz a história que o líder da igreja principal eventualmente tornava-se o título de bispo e deixava o de ancião, no grego presbuteros, para seus assistentes. O título de pastor ficava reservado aos líderes das igrejas menores. Mais tarde, a palavra ancião, presbuteros, foi correspondida ao vocábulo de priest, em português, sacerdote. O uso antibíblico da palavra sacerdote, ou outros que usam a palavra padre, remetemos a um vocabulário estranho ao Novo Testamento, pois a Bíblia ensina a validade do sacerdócio de todos os crentes. Nenhum padre ou pastor deve interpor-se entre nós e Cristo, pois temos liberdade de nos dirigir diretamente ao nosso sumo sacerdote, que é Cristo. Dirigir diretamente ao Pai Celeste e a Jesus como único mediador entre Deus e a humanidade. Quanto aos pastores, servem eles de mestres inspiradores e de modelos à Assembleia. A ordenação não os torna ministro, limita-se apenas reconhecendo o ministério que Deus já lhes deu. Outro grupo de oficiais eleitos na igreja primitiva eram os diáconos, no grego diáconos, que originalmente significa serviçal, que mantinha as taças de vinho cheias. Em seguida, veio a indicar o servo responsável por vários encargos. Entre os cristãos, os diáconos seguiam o padrão estabelecido por Jesus, embora não tenha sido usado inicialmente para indicar os ministros, veio a designar com o tempo os obreiros eleitos para a congregação local. Os diáconos serviam como ajudante dos anciões, principalmente nas questões materiais, como, por exemplo, o cuidado do dinheiro, visando também atender às viúvas. A história eclesiástica mostra-nos que eles ocupavam-se de atender os pobres, os enfermos e aos fracos. As mulheres parecem ter recebido um papel nesse ministério, pois também são mencionadas diaconisas em Romanos 16:1,
Filipenses 4:3, bem como 1 Timóteo 3:8 a 11. Em 1 Timóteo 3:11, a palavra mulher, no grego gunaikas, mulheres, constitui um parênteses que reforça a qualificação às diaconisas. Os diáconos, embora tivessem um ministério mais secular, também deveriam ministrar espiritualmente. Por isso, esperava-se que tivessem eles a altura de um elevado conjunto de qualificações morais e espirituais semelhantes à do bispo. Funções do ministério. As várias funções do ministério, quer apóstolo, quer profeta, evangelista, pastores, mestres, presbíteros, diáconos, anciões, são consideradas dons de Deus à igreja. Suas várias tarefas podem ser sumarizadas da seguinte maneira. Em primeiro lugar, o ministério na igreja primitiva era visto como o órgão cuja função principal era levar a igreja à evangelização do mundo. Os oficiais, quer itinerantes ou eleitos, não deveriam realizar sozinho a obra de divulgação das boas novas. Sua tarefa era equipar os crentes e direcioná-los nesse sentido. Efésios 4:12 declara enfaticamente essa verdade. Quando a perseguição atingiu a igreja em Jerusalém, os leigos, por haverem sido bem instruídos e agora também inspirados pelo Espírito Santo, por onde quer que fossem, cumpriam seu ministério. Embora houvesse concentrações evangelísticas, o evangelismo pessoal era o principal meio de expandir a igreja primitiva. Esperava-se que os convertidos fossem gerados no curso normal dos encontros diários. Em seguida, eram eles encaminhados às assembleias. Os ministros, noutras palavras, deveriam concluir toda a igreja na tarefa do evangelismo mundial. Se a evangelização fosse executada apenas pelos ministros do mundo, jamais tomariam conhecido do Evangelho de Cristo. A liderança da igreja era também responsável pelo cultivo de um clima de adoração e serviço. A disciplina da Assembleia Local, no que tange a adoração e uso dos dons espirituais, ocupa como capítulos da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 a 14. Nessa passagem, requer a Bíblia moderação e não um moderador. A congregação como um todo, bem como seus membros individuais, deveriam exercer a autodisciplina. Referência às lideranças espirituais aparece também em muitas passagens do Novo Testamento. Os princípios que norteavam a adoração parecem servir de edificação à assembleia e à liderança de expressão, sem porém limitar a ação do Espírito. Naturalmente, há forte indício de que as assembleias da igreja primitiva achavam-se repletas de crentes batizados no Espírito Santo. A instrução quanto à adoração espiritual incluía a beleza das expressões espontâneas de louvor, sugerindo que na igreja primitiva havia plena liberdade espiritual. Efésios 5, 18 a 20. Entretanto, tudo deveria ser feito com ordem e decência. 1 Timóteo 4,13. Essa passagem sugere que havia leitura regular das Escrituras com a pregação e o ensino da palavra de Deus, ocupando o ponto central da adoração pública. A liderança do Novo Testamento era encarregada ainda de edificar os crentes para que esses fossem transformados em santos maduros. Aliás, a razão de vários ministérios da igreja é exatamente a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. A expressão querendo o aperfeiçoamento dos santos, no início desse verso, do grego de katatrismon, é a mesma usada para equipar,
fornecer completamente, treinar com vistas e levar a um nível de maturidade e plena fruição. No seguinte verso, Efésios 4,13, o objetivo do ministério era ainda mais do que explícito, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura completa e plenitude de Cristo. Nessa passagem, a expressão perfeita varonilidade, do grego de teleiton, enfatiza a ideia de se permitir que alguém cumpra um destino tensionado. Ou seja, observar a palavra de Deus, esse verso descreve o nível de maturidade que o crente deve atingir, à medida da estatura completa de Cristo. Sim, nosso modelo e padrão quanto à plena obediência à vontade de Deus é a vida do próprio Cristo. Efésios 4, 14 e 15 mostra-nos o resultado desse processo de maturação que a igreja deve produzir nos crentes através de vários ministérios que foram confiados. O resultado eficaz do ministério espiritual na casa de Deus será uma assembleia de santos, cujos pés acham-se solidamente plantados, santos cujas vidas não sejam perturbadas por todo vento de doutrina. Efésios 4, 14. É para uma sólida comunhão dessas que se esperam sejam os novos convertidos, conduzidos e que os quebrantados vejam nessa deleitosa união uma atrativa qualidade de vida. O chamado para o ministério. Paulo salientou com muito critério uma importante verdade concernente à diversidade de ministérios. Romanos 12, 3 a 8, 1 Coríntios 12, 1 a 30. Dentro da admirável unidade do corpo de Cristo, que é produzida pela obra do Espírito Santo, há uma rica diversidade. Nem todos os ministérios têm a mesma função, o mesmo dom ou o mesmo ofício. Assim como o corpo humano tem uma grande variedade de órgãos a fim de funcionar apropriadamente, o corpo de Cristo requer diversidade de ministérios para que a igreja possa cumprir com eficiência as ordens de Cristo. Na diversidade da unidade, brilha o interesse de Deus pelo indivíduo, a despeito de função, dom ou ofício, a despeito do quão atraente ou oculta seja a tarefa confiada de alguém, todos os olhos de Deus são importantes. Cada crente será recompensado de acordo com a sua fidelidade. A ênfase bíblica sobre o valor e a integridade do indivíduo tem tremendas implicações quanto à compreensão apropriada das pessoas e da sociedade. Milita contra o totalitarismo e o coletivismo que vem caracterizando os regimes totalitários. Deus produz a variedade de que a igreja precisa. A resposta jaz na chamada de Deus, algumas vezes designada como a doutrina da vocação. O campo de trabalho, a obra a executar, não é uma questão de escolha pessoal. É, acima de tudo, a resposta obediente à chamada de um Deus soberano. O chamamento de Deus não visa apenas a salvação, mas também o serviço dos santos. Nos evangelhos, Jesus é descrito com frequência a chamar pessoas. Sua chamada era ao discipulado, ou seja, para que os chamados se tornassem aprendizes, alunos. Seguir a Jesus para dele aprender significa deixar o passado, render cada aspecto da vida ao grande mestre. Incluía não somente um livramento do pecado, mas um programa inteiramente inédito para a vida diária. Disse o Senhor:
vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Juntamente com a salvação, há a chamada para o serviço. Somos salvos num sentido bem real para servir. A salvação é mais do que escapar do inferno. É um portão à plenitude da vida e a ser útil no reino de Deus. Em sentido amplo, todos são chamados a servir. Todos, quando conhecem a Jesus como Salvador, jamais devem abandonar a condição de discípulos. São aprendizes e desejam intensamente conhecê-los e servi-los cada vez melhor. Nesse particular, devemos estar atentos ao conceito de que todos os crentes foram chamados para serem sacerdotes e reis. 1 Pedro 2, 5 e 9, Apocalipse 1, 5 e 6. Visto que Cristo preparou um novo e vivo caminho para o Santo dos Santos no céu, todos temos acesso ao trono de Deus. Hebreus 10, 18 a 22. É um privilégio pertencer à família de Deus. A poderosa implicação dessa verdade é que nenhum intermediário humano faz-se necessário para pleitear-nos as questões diante de Deus. Jesus Cristo é o nosso grande mediador, o único mediador. É Ele que abriu-nos caminho para comparecer diante do trono da graça. Nesse sentido, cada crente é um sacerdote de Deus. Cada crente é um ministro de Deus. A doutrina do sacerdócio universal deita por terra o dogma medieval de que a salvação deve ser dispensada através de alguns poucos indivíduos especiais, a uma hierarquia da igreja. A injustificável divisão surgida entre o clero e o corpo laico durante a longa noite das histórias eclesiásticas foi finalmente interrompida pela reforma protestante no século XVI. Com os reformadores, a doutrina neotestamentária do sacerdócio de todos os crentes foi ressuscitada a partir do ensino apostólico que jazia no esquecimento. Devemos tomar muito cuidado para que nós, pastores, não caiamos na mesma armadilha. Não podemos estabelecer outro sacerdócio entre os crentes e Deus, pois através de Cristo todos temos acesso ao trono da graça. Não resta dúvida que a doutrina do sacerdócio universal dá a todos os crentes igual posição perante Deus, tornando desnecessário um sistema sacramental terreno com seus rituais e sacerdotes. Todavia, Deus continua a chamar os seus servos a exercerem funções particulares e específicas em sua igreja. Embora não haja diferença qualitativa no valor do ministro em relação ao leigo, há diferença quanto às funções. E apesar de não queremos diminuir de maneira alguma a chamada do corpo laico, que também é usada pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Cristo, a Bíblia dispensa atenção toda especial à chamada dos que forem encarregados da supervisão espiritual da igreja. Com a ordenação dos ministros, a igreja reconhece que Deus realmente conferiu um ministério e, por isso, haverão de cumprir fielmente a sua chamada. Paulo achava-se plenamente consciente quanto à origem divina do seu apostolado. Ele sabia que Deus, na sua presciência, fora encarregado de uma tremenda responsabilidade. O Senhor o havia chamado para ser apóstolo, tornando-o servo, no grego doulos, escravo de Cristo e da igreja. Ele fora separado para o ministério especial da palavra de Deus, Romanos 1:1. Ao escrever aos Gálatas, Paulo sublinhou o fato
que não assumira por si mesmo o ministério, porque lhe fora esse conferido pelo próprio Deus. A ênfase de Paulo sobre a liderança de servo está em consonância com o exemplo e os mandamentos de Cristo. Certa feita, Jesus chamou uma criancinha e pô-la ao pé entre os seus discípulos, observando-lhes. E ele disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. Passado alguns, referendou-lhes o mesmo ensino. Jesus disse: bem sabeis que pelos principais dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós grande e fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, verso 25 a 28. Veja também Lucas 22, 25 a 26. Os que são chamados para a obra do ministério especial não devem se preocupar em chegar ao topo, nem buscar fama, ou poder, ou privilégios especiais. Eles são chamados para servir, para serem servos, mas que eles também possam se entregar ao Senhor e ao próximo num serviço amoroso, fiel e humilde. Quanto ao seu avanço, Deus cuidará de tudo, de acordo com a sua soberana vontade. Que a proclamação do Evangelho, incluindo na sua prédica e ensino, requer uma chamada especial da parte de Deus, é evidente. Pelo relato do livro de Atos, a liderança da igreja de Jerusalém viu-se de repente envolvida noutras ocupações, deixando de lado sua chamada primária, o ministério da palavra e da oração. Mas os apóstolos foram despertados a tempo, nascendo dessa constituição a instituição do diaconado. Coisa alguma deveria impedir o pleno exercício do ministério da palavra e da oração. Atos 6, 1, 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Uma palavra final deve ser acrescentada à chamada para o ministério. De fato, é Deus quem determina a chamada de seus servos para a execução de trabalhos específicos no ministério cristão. Entretanto, isso não inclui a aspiração de jovens capazes e dinâmicos que se envolvem na seara do Mestre. Nesse caso, há uma evidente cooperação divino-humana. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nem todos os que desejam e nem todos os que se preparam para o ministério serão realmente chamados por Deus, mas é recomendável que jovens capazes, energéticos e sadios, moral e espiritualmente, se apresente ao seu Senhor, exercitando-se para o serviço cristão, esperando a orientação divina quanto à sua chamada. Na época em que vivemos, há um grande perigo de jovens fecharem os ouvidos à chamada específica para o ministério. Por isso, não podemos nos equivocar com a voz de Deus. Não podemos também visar apenas o nosso bem-estar pessoal, pois ao nosso redor há um mundo que suspira para ouvir a mensagem do Evangelho. Que o nosso serviço contribua para a maior glória de Deus e que nós possamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, que disse em 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão
no Senhor. Amém? Com isso nós concluímos a 11ª verdade fundamental, o ministério e a chamada para o ministério. Essa é uma verdade, a obra do ministério, a obra do Senhor. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo e ainda não subscreveu, subscreva. Também coloque aí o sinal de joinha, que nos ajuda a divulgar o vídeo. E fale para amigos, familiares desse canal, onde nós comentamos toda a Bíblia, onde nós temos essa pasta de verdades fundamentais, onde tem a pasta também da história do movimento pentecostal, história da teologia cristã. São centenas de vídeos, na verdade já vão para quase 1.200 vídeos nesse canal, são mais de 900 horas de estudo da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja contigo. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Nós vamos voltar para a 12ª verdade fundamental, a cura divina. Não perca o próximo vídeo, a cura divina. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.